espontâneos, que é o SPN-PS e o SPN-VS, tá? No caso, esse aqui é o nosso PSV, que é a ventilação com pressão de suporte. Então, vamos imaginar que o cara está entubado, ele melhorou muito, melhorou o padrão, a patologia de base, que foi o que fez ele entubar, já recuperou, você vai estubar o cara, tá? Então, primeira coisa, você vai lá falar, ó, nós vamos acordar ele, vamos ver como ele reage, vamos tirar a sedação. Aí tira a sedação. Não tem mais a pneumonia que fez ele entubar, não tem mais nada. Aí, o cara tá maravilhoso, com uma pressão baixa, tá com parâmetros mínimos no ventilador. Você tirou a sedação, você pode abrir esse daqui, ó, esse modo ventilatório aqui, ó. SPNPS, que é o nosso PSV, que todo mundo conhece como ventilação por pressão de suporte. Nesse momento, quais são os únicos parâmetros que você está dando para ele? A PIP, que é a pressão positiva no final da expiração, que se a gente está pensando em estubar esse paciente, provavelmente ela está em 5. A FiO2, que não vai estar em 80, né? Se eu estou pensando em estubar esse paciente, provavelmente ela vai estar mais baixa, tá? Então, uma FiO2 aí baixa. E a pressão de suporte, que é a pressão que eu estou dando para esse paciente conseguir ventilar no tubo ali durante esse tempo. E se ele tiver, claro, com drive, estiver ventilando, ele vai começar a respirar só com a pressão de suporte. Então, eu não estou mais controlando o tempo que ele inspira, o volume que entra, o fluxo, eu só estou dando uma pressão de suporte. E ele vai ventilar nessa pressão, ou seja, durante a inspiração, ele vai atingir esses 12 mbar, e o volume que ele vai fazer vai depender aí da complacência, do esforço e tudo mais dele. Quando a gente coloca o paciente para ventilar no modo espontâneo, ele tem que estar sem sedação, ou seja, foi retirada a sedação, e eu tenho que observar se ele está realmente conseguindo entrar, se ele está com drive, né, se ele está mantendo uma boa frequência respiratória. Às vezes, você passa ele para PSV e ele não consegue, porque ele está sem força, porque a pressão está baixa, ele não está conseguindo atingir um volume, e a gente acaba tendo que regredir. Mas vamos imaginar que eu vou passar ele para PSV. Aí eu penso, ai meu Deus, eu vou deixar ele em PSV, mas e à noite? Se ele parar de respirar, ele vai morrer? Não. Aqui, ó, onde a gente seleciona modos, onde a gente tem as seleções adicionais lá do trigger, a gente tem backup de apneia, que eu até mostrei no vídeo que eu gravei lá anterior. Esse backup de apneia, quando você clica aqui, ele vai aparecer qual é o modo que ele vai ventilar se ele fizer apneia. E aí você escolhe a FiO2, a pressão, a frequência respiratória que você quer que ele tenha, caso ele faça, entre no modo apneia. E aí você consegue que, caso ele fizer a apneia, o ventilador entra no backup de apneia. E aí, no backup de apneia, na hora que você abrir lá, você vai poder acionar esse negócio chamado apneia bidirecional. O que é apneia bidirecional? Gente, isso é legal pra caramba. Por quê? Vamos imaginar que você colocou o cara em PSV e aí, por algum motivo, o cara ficou lá, sei lá, 16 segundos sem ter drive, sem ventilar. E você colocou como alarme de apneia justamente 16 segundos, tá? Aí você tem que ajustar lá o alarme. Então, eu ajustei o alarme 16 segundos, ele ficou lá 16 segundos e entrou o backup de apneia. Aí ele ventilou naquele backup que eu escolhi, que na hora que vocês abrirem lá, vocês vão ver que tem algumas opções para vocês. Aí, ele tá ventilando, de repente o paciente, puf, ele quer respirar de novo. Na hora que ele respirar de novo, volta pro PSV. Isso que é a apneia bidirecional. Esse ventilador, ele tem essa opção para nós. Diferente dos outros, que uma vez que o cara fez a apneia, ele vai ficar naquele modo, o ventilador vai ficar pitando, né? Esse aqui, ele vai para apneia, mas ele volta para PSV se o cara respirar de novo. Se você, claro, ativar o apneia bidirecional, né? É algo legal que esse ventilador tem aí para nós, para a gente ficar mais tranquilo. Mas lembrem sempre, toda vez que eu coloco o cara em PSV, eu tenho que ajustar o alarme de apneia. Por quê? Porque se eu não ajustar e esse cara não respirar, ele não ventila. Então, eu tenho que ajustar o alarme de apneia e que ventilação que eu quero que ele faça caso ele fizer uma apneia. E aí, a gente tem um outro modo espontâneo. Além do PSV, que a gente já conhece, que é esse que eu estou contando, a gente tem outro modo espontâneo, que é o SPNVS, que é como se fosse um PSV, que é uma ventilação com pressão de suporte, mas nesse caso é uma ventilação com volume de suporte. É um modo próprio desse ventilador. Então, eu não vou falar para ele que pressão que ele vai ventilar, eu vou falar para ele o volume que eu quero que ele faça. E é claro que eu vou dar um limite para a pressão que ele vai atingir para fazer esse volume. Então, na hora que eu falo para o paciente que eu quero que ele ventile com 450 ml, o ventilador automaticamente vai ficar procurando qual a pressão que ele precisa para fazer esse volume.
É uma estratégia. Se você quer controlar o melhor volume que o paciente está fazendo, você pode selecionar esse modo ventilação espontânea com volume de suporte. E aí, gente, o que eu preciso regular para o ventilador perceber o esforço do paciente? Então, toda vez que a gente deixa que esse paciente está entrando, é importante a gente verificar a sensibilidade do aparelho. O que é a sensibilidade do aparelho, pessoal? Quando você vem aqui, ó, Mode Settings, que é onde a gente estava, eu estava selecionando quais são os modos ventilatórios disponíveis. Se eu vier aqui em Add Settings, né, que são esses ajustes adicionais, e colocar a setinha para o lado, vocês estão vendo aqui embaixo que tem uma setinha para cá, uma setinha para cá. Esse ventilador tem algumas coisas escondidinhas, então é bom a gente entender que essas setinhas aqui, às vezes os outros parâmetros estão escondidos aqui, tá? Então, se a gente vier com a setinha, a gente vai chegar nessa telinha aqui, que eu tirei até do manual de ventilação mecânica, que eu não tinha no meu computador a imagem dessa tela. Nessa tela, a gente consegue escolher se eu quero sensibilidade à pressão ou sensibilidade a fluxo. O que significa isso, galera? O que significa se a sensibilidade é à pressão ou é a fluxo? Significa que na hora que o paciente fizer o esforço, na hora que ele inspirar, tá? Ele contrai o diafragma. Na hora que ele contrai o diafragma, ele vai gerar uma pressão negativa na via aérea. Eu posso escolher que o ventilador perceba que negativou essa pressão e ele vai respirar. Ou eu posso decidir que o ventilador perceba o movimento do ar no tubo. E se ele perceber o movimento desse ar no tubo, ele também vai disparar e vai iniciar uma ventilação. Então, geralmente, qual dos dois a gente escolhe? Será que a gente escolhe sensibilidade à pressão ou sensibilidade a fluxo? Aí tem vários estudos também, né, mostrando para nós o seguinte: quando a gente seleciona sensibilidade a fluxo, que é o que está aqui escrito ativo, ó, ativo, flow trigger, que é a sensibilidade a fluxo. Se eu escolher a sensibilidade a fluxo, toda vez que o paciente fizer o esforço e gerar esse movimento de ar, né, gerar esse fluxo de ar no tubo, o ventilador dispara rapidinho. Quando a gente escolhe a sensibilidade à pressão, o disparo do ventilador demora um pouquinho. Então, se eu tiver um ventilador que me dá a opção de escolher a sensibilidade a fluxo ou a sensibilidade à pressão, a gente vai sempre optar pela sensibilidade a fluxo. Porque a gente sabe que a fluxo é melhor para esse paciente. Então, lembrando, vocês vão vir aqui do lado no Add Settings, que vai vir nesse ajuste adicional, colocar para a setinha do lado. Lembra que no outro, ó, se você só colocar aqui, você não vai enxergar aquilo. Tá vendo? Ó, tá na primeira bolinha. Aí você vai apertar para o lado, vai para a bolinha lateral. E quando for para essa bolinha lateral, vai aparecer essa tela para você, onde tem sensibilidade à pressão e sensibilidade a fluxo.